Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui com uma reportagem. O autor é o Michael Douglas, aliás, desculpa, mais uma vez errei o nome, Michael Roberts. E no setor de geopolítica e guerra, do Outras Palavras, um artigo traduzido em 24 de 3 de 2025, traduzido pelo Antônio Martins, que é um grande jornalista aqui, que trabalha e é um dos proprietários aqui do Outras Palavras. Muito bem. Esse é o segundo artigo que o Michael Roberts escreve a respeito disso. Inclusive, ele escreveu um sobre do bem-estar à guerra, o keynesianismo militar, que eu pretendia fazer um programa, ou pretendo fazer um programa sobre ele também, mas ele diz mais ou menos a mesma coisa que está nesse artigo. Ambos os artigos são extensos, mas eles falam a mesma coisa. Esse aqui, Europa em Guerra, aposta insana, que fala mais ou menos da mesma coisa que o bem-estar à guerra, o keynesianismo militar, mas com enfoque diferente. Ele fala ali, no keynesianismo, ele fala que o Estado vai gastar dinheiro com uma indústria militar, que isso aí de repente pode até ajudar o continente, os países a industrializar e fomentar evoluções, etc, né? Porque é o dinheiro do Estado que está entrando na economia. Nesse enfoque aqui, ele está falando da aposta insana na guerra. E isso aí está lotado no que aconteceu a partir das posições do governo dos Estados Unidos em relação à Europa, em relação à OTAN. É muito interessante porque isso aí nos afeta, obviamente, porque essa guerra, ela sendo na Europa, se ela vir a existir, ainda que ela seja uma guerra só de mal-humores e coisas voltadas para voltadas para as questões econômicas, seja uma guerra eminentemente econômica, mas ela está se acirrando e está havendo proposta de aumentar a quantidade de armamento. Então eu vou começar a ler a reportagem, os comentários que se fizerem necessários ou que eu achar necessário, eu vou fazê-lo ao longo dessa leitura. Então, olha bem, elites do velho continente apressam-se a multiplicar gastos militares, cultivam o pânico irracional diante da Rússia e da China, veem num conflito a oportunidade de saírem da estagnação econômica, e essa é a ponte com o outro artigo que ele tem lá no blog dele, do bem-estar à guerra, o keynesianismo militar, e continuando, a ética é desastrosa e a eficácia muito incerta. Muito bem. Mais uma vez, artigo de Michael Roberts, ele está publicado no The Next Recession blog, a tradução do Antônio Martins, esse grande jornalista aqui, do Outras Palavras. O clima de guerra agora está num nível febril na Europa. Tudo começou quando os Estados Unidos da América, sob o governo de Donald Trump, decidiram que não valia a pena para Washington custear a proteção militar das capitais europeias contra potenciais inimigos. Trump quer que os Estados Unidos parem de bancar a maior parte do financiamento da OTAN e fornecer seu poderio militar. Deseja encerrar o conflito Ucrânia-Rússia para concentrar a estratégia imperialista norte-americana nas Américas e no Pacífico, com o objetivo, entre aspas, de conter e enfraquecer a ascensão econômica da China, que tem acesso no Pacífico e às Américas. A estratégia de Donald Trump deixou as elites dominantes europeias em pânico. De repente, eles preocupam-se que a Ucrânia perca para as forças russas e que em breve Putin esteja nas fronteiras da Alemanha, ou como afirmam o premier britânico Keir Starmer e um ex-chefe do serviço secreto britânico MI5, nas ruas do Reino Unido. Independentemente da validade desse suposto perigo, criou-se a oportunidade para os militares e serviços secretos europeus aumentarem a aposta e pedirem o fim do chamado dividendo de paz, que começou após a queda da temida União Soviética
1990, 89, 90, 91, dando início agora ao processo de rearmamento. O chefe de Polícia Externa da União Europeia, Kaja Kallas, explicitou como enxerga a política externa do bloco. Se juntos não formos capazes de pressionar Moscou o suficiente, como poderemos afirmar que derrotaremos a China? Olha só. Bom, vários argumentos são apresentados para o rearmamento do capitalismo europeu. Bronwyn Maddox, diretora do Chatham House, a think tank de relações internacionais que representa principalmente os interesses do Estado Militar Britânico, iniciou uma discussão afirmando que gastos com defesa são os de maior benefício público de todos, olha só, pois seriam necessários para a sobrevivência da democracia contra forças autoritárias. Mas há um preço a ser pago para defender a democracia, entre aspas. O Reino Unido pode ter que se endividar mais para custear os gastos militares urgentes. No próximo ano e depois, os políticos terão de se preparar para recuperar dinheiro cortando seguro-doença, aposentadorias e saúde pública. E ela continuou: levou-se décadas para acumular esses gastos, pode levar décadas para revertê-los. Por isso a Grã-Bretanha precisa agir. O primeiro-ministro Starmer, diz ela, logo terá que definir uma data para que o Reino Unido atinja 2,5% do PIB com gastos militares. E já há um coro defendendo que esse número precisa ser maior. No fim, os políticos terão que convencer os eleitores a abrir mão de parte de seus direitos para pagar defesa. Ela está falando de direitos sociais, saúde pública, educação, etc. Martin Wolf, o guru econômico keynesiano liberal do Financial Times, entrou no debate. Os gastos com defesa precisarão aumentar substancialmente. Note que chegaram a 5% do PIB britânico ou mais nos anos de 1970 a 1980. Talvez não precisem atingir esses patamares no longo prazo. A Rússia moderna não é a antiga União Soviética, mas é possível que precisem ser tão altos quanto isso durante o período de acúmulo, especialmente se os Estados Unidos da América se retirarem efetivamente. Como pagar por isso? Se os gastos militares forem permanentemente maiores, os impostos deverão subir, a menos que o governo faça corte suficiente em outras áreas, o que é duvidoso. Mas não se preocupe, diz Wolf. Gastar com tanques, tropas e mísseis é, na verdade, benefício para a economia. Ele já está falando de retorno financeiro, né? O Reino Unido também pode esperar realisticamente retornos econômicos em seus investimentos em defesa, é o raciocínio do Wolf. Historicamente, as guerras têm sido a mãe da inovação. Então, ele cita os exemplos maravilhosos dos ganhos de Israel e Ucrânia que eles obtiveram em suas respectivas guerras. A economia das startups de Israel começou em seu exército. Os ucranianos agora revolucionaram a guerra com drones. E estão lá mais de 500 mil mortos, né? Ele não menciona o custo humano envolvido na inovação dessas guerras. Wolf continua: o ponto crucial, porém, é que a necessidade de gastar significativamente mais com defesa deve ser vista como mais do que uma necessidade e também mais do que um custo. Embora ambos sejam verdadeiros, se feito de maneira certa, também é uma oportunidade econômica. Fecha aspas. Portanto, a guerra, pensam eles, é o caminho para sair da estagnação econômica. Muito bem. Tem um artigo aqui que diz o seguinte, eu vou achá-lo aqui para poder dar uma lida rápida, né? Vejamos aqui o que alguns acham. Indústria militar e recuperação econômica. Como a indústria militar pode tirar um país da depressão econômica? Isso aqui foi pesquisado dentro de um chatbot. E claro que aqui está a opinião do mainstream. Ela não é uma opinião, vamos dizer assim, crítica, ela é apenas um rescaldo do que se achou na internet, que é a palavra de ordem de algumas economias, de alguns entendedores ou pretensos entendedores. Eles dizem o seguinte: a indústria militar
ela pode desempenhar um papel significativo na recuperação econômica de um país em depressão, por exemplo, mas o seu impacto depende de como é implementada e integrada a economia geral. Aqui estão algumas das maneiras pelas quais a indústria militar pode contribuir para tirar o país de uma depressão econômica. Geração de emprego, empregos diretos, empregos indiretos, né? A indústria militar pode criar empregos diretamente de fábricas de armamento, instalações de pesquisa e desenvolvimento e bases militares. Indireta, a demanda por matérias-primas, componentes e serviços relacionados que podem gerar empregos em setores adjacentes, como por exemplo metalurgia, eletrônica, logística, entre outros. Estimula a inovação tecnológica, pesquisa e desenvolvimento, investimento de P&D militar frequentemente leva a avanços tecnológicos, transferência de tecnologia, tecnologias desenvolvidas para fins militares podem ser adaptadas ao uso civil, desenvolvimento de infraestrutura, construção de instalações, construção de bases militares, estradas, portos, aeroportos, que pode melhorar a infraestrutura de um país, beneficiando o setor civil. Modernização de equipamentos. A modernização de equipamentos militares pode levar a melhorias na infraestrutura e transporte e comunicação. Exportações em balança comercial, exportação de armamentos, exportação em parcerias internacionais, estímulos à demanda agregada, gastos governamentais, né? Aquela lei keynesiana que diz que os gastos agregados são grandes investimentos para o país, onde o Estado participa principalmente. Investimentos em defesa podem aumentar a demanda agregada, estimulando a economia através de um efeito multiplicador. Segurança e estabilidade, ou seja, o setor militar forte pode proporcionar segurança e estabilidade essenciais para investimento e crescimento econômico. Não seremos atacados porque somos poderosos, então o nosso comércio, a nossa indústria está protegida. Uma maneira de pensar, essa é a ideia do mainstream. Desenvolvimento regional, você pode distribuir recursos, instalação de bases e fábricas militares em regiões economicamente deprimidas. Desenvolvimento local, a presença militar pode estimular o desenvolvimento de serviços e infraestruturas locais. Capacitação e treinamento, formação de mão de obra qualificada para essa indústria específica. O treinamento militar e técnico pode capacitar trabalhadores, que posteriormente podem transferir habilidades para o setor civil. Educação e treinamento, programas de educação e treinamento militar que podem melhorar o capital humano do país. E considerações outras, custos de oportunidade, sustentabilidade. Olha bem, sustentabilidade, dependência excessiva da indústria militar pode ser arriscada, especialmente em tempos de paz prolongada ou redução de conflitos globais. Quer dizer, é difícil de sustentar isso aí, né? E investimentos militares devem ser balanceados com outras necessidades sociais e econômicas, como saúde, educação e infraestrutura. Eu acho difícil que nesse atual patamar, você deprimindo a capacidade do Estado de ajudar a população em saúde, educação e outras políticas sociais em favor de gastos do PIB, gastos altos percentuais do PIB para gastos com militar, que é uma coisa que é improvável, porque a Rússia já se posicionou dizendo que a Europa não tem nada que a Rússia quer, né? Essa história é uma história assim, é uma desculpa mal inventada, né? Impacto social também, o foco excessivo dos gastos militares pode desviar recursos de áreas críticas, que é o que vai acontecer agora, como bem-estar social e desenvolvimento humano. Eu acho que principalmente desenvolvimento humano, por causa do bem-estar social prejudicado. Em resumo, a indústria militar pode ser um motor poderoso para a recuperação econômica. Seu sucesso depende de uma estratégia equilibrada que integre benefícios econômicos com as necessidades sociais de longo prazo do país. Só que o gasto militar aqui não é um gasto de proteção interna, não é um ajuste de você produzir mais uma indústria para poder atrair investimentos e o Estado fazendo esse investimento keynesianamente. Isso aí é porque eles estão presumindo uma guerra, né? E esse gasto é um gasto que não retorna. Ele pode até criar algum tipo de infraestrutura, pode criar assim, algum adianto tecnológico, pode empregar gente, mas ele não é como um investimento social, por exemplo, que lá na frente repercute. Se você investe em educação e saúde, você tem uma sociedade mais equilibrada, você tem gente mais capacitada, você pode ter um setor industrial mais diversificado, com mais capacidades, com capital humano melhor, né? Esse tipo de retorno, o gasto militar, ele é um fim em si mesmo. Estabelecido o parque, ele fica só naquilo que ali está. E se não houver guerra, sustentar isso aí, como é que você exporta se não está tendo guerra? Quer dizer, é uma
é uma política meio esquisita. Em momentos de guerra, os Estados Unidos ganhou. A guerra não era no território dela, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ganhou dinheiro fabricando armas, ajudando com roupas as tropas na Europa, etc, etc. Né? A indústria americana vendeu tudo que podia, porque era no território deles lá, todo mundo podia trabalhar, não tinha guerra lá dentro, então eles ficaram ricos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas eles estavam deslocados do centro e havia uma demanda. Temos que ver se vai ter essa demanda. Vai ter que ter uma guerra para poder dizer que essa demanda é uma demanda que ajuda a economia europeia. Isso é uma estupidez. Bom, vou continuar aqui. O Wolff clama que a Grã-Bretanha precisa agir. Se os Estados Unidos da América não são mais proponentes e defensores da democracia liberal, a única força potencialmente capaz de preencher essa lacuna será a Europa. Se os europeus quiserem ter sucesso nessa tarefa pesada, devem começar garantindo sua própria casa. Sua capacidade de fazê-lo dependerá, por sua vez, de recursos, tempo, vontade e coesão. Esses caras estão com o discurso muito pronto, esse troço está programado. Sem dúvida, a Europa pode aumentar substancialmente seus gastos com defesa. Parece que existe um comando oculto, sem teoria da conspiração. Parece que existe um comando de meia dúzia de senhores que diz assim: é a hora da guerra, nós vamos ganhar alguma coisa. Alguns vão ganhar alguma coisa. Claro que muitos vão perder. E as desculpas são essas. Wolff argumentou que devemos defender os propalados valores europeus de liberdade pessoal e democracia liberal. Porque se a Rússia partir para cima deles, eles vão perder essa capacidade de democracia liberal, né? Fazer isso será, para ele, diz Wolff, economicamente custoso e até perigoso, mas é necessário, porque a Europa tem quintas colunas em quase todos os lugares. Quinta coluna são pessoas que são traidores, né? Que vão passar informação. Ele concluiu: se a Europa não se mobilizar rapidamente em sua própria defesa, a democracia liberal pode naufragar completamente. Hoje parece um pouco com os anos de 1930, disse Wolff. Desta vez, infelizmente, os Estados Unidos parecem estar do lado errado, ou seja, não estão do lado da Europa. Os colunistas do Financial Times o colunista do Financial Times, que é um conservador progressista chamado Janan Ganesh, foi direto ao ponto. A Europa deve reduzir seu estado de bem-estar social para construir um estado de guerra. Para mim, isso chama-se ultraneoliberalismo. Eu estou falando, Zé Roberto. Não há como defender o continente sem corte nos gastos sociais. Ele deixou claro que os ganhos que a classe trabalhadora obteve após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas que foram gradualmente erodidos nos últimos 40 anos pelo neoliberalismo, agora devem ser totalmente abandonados em nome da defesa. A missão agora é defender a vida dos europeus. Mas que discursozinho pronto! Como financiar um continente melhor armado, se não por meio de um estado de bem-estar social menor? A era de ouro do estado de bem-estar social do pós-guerra não é mais possível, pensa ele. Qualquer pessoa com menos de 80 anos que passou a vida na Europa pode ser perdoada por considerar um estado de bem-estar social gigante como a ordem natural das coisas. Pode ser perdoada por considerar assim. Na verdade, foi o produto das circunstâncias históricas estranhas que prevaleceram na segunda metade do século XX e não existem mais. Quer dizer, parece que o natural é estar em guerra, está gastando com guerra e não fazendo favor para as classes e para o meio social. Não, isso aí foi uma exceção da regra, porque sempre houve guerra, a guerra sempre foi necessária para esses caras. Isso aí é uma política muito bem engendrada, muito bem combinada, lá no norte. Sim, agora volta o Michael Roberts falando. Sim, os ganhos para a classe trabalhadora não eram, na Era de Ouro, foram a exceção à norma do capitalismo. Circunstâncias históricas estranhas, como ele chamou. Mas agora as obrigações como aposentadorias e saúde já seriam difíceis de sustentar mesmo antes do choque atual da atual defesa necessária. Os governos terão que ser mais mesquinhos com os idosos, ou, se isso for impensável dado seu peso eleitoral, porque o político não quer perder o cargo, nem então se os velhinhos ficar com raivinha e resolver fazer uma reclamação e ninguém votar neles, eles vão voltar atrás, mas
né? Se isso não for impensável dado seu peso eleitoral, a lâmina terá que cair sobre áreas de gastos mais produtivas. De qualquer forma, o estado de bem-estar social como conhecemos deve recuar um pouco. Eu estou vendo aqui que é muito. Não suficiente para que não o chamemos mais por esse nome, mas o suficiente para doer. Então o tal de Ganesh, o verdadeiro conservador, vê o rearmamento como uma oportunidade para o capital fazer reduções necessárias no bem-estar social e nos serviços públicos. É uma desculpa para o ultraliberalismo. Cortes de gastos são mais fáceis de vender em nome da defesa do que em nome de uma noção generalizada de eficiência, conforme é feito aqui no Brasil. É mais fácil você justificar que você quer fazer cortes em nome da defesa, que só algum meia dúzia ganha, do que você simplesmente falar de eficiência. Que as pessoas falam assim, eficiência de quê, cara pálido, né? Ainda assim, esse não é o propósito da defesa. E os políticos devem insistir nesse ponto. O propósito é a sobrevivência. Quer dizer, estamos sob ataque generalizado, a Rússia é o maior monstro de outro planeta e ela vai nos comer. Então nós temos que correr atrás. Esse aqui é o medo que eles estão colocando no pessoal. Portanto, o chamado capitalismo liberal, precisa sobreviver. E isso significa cortar os padrões de vida dos mais pobres e gastar dinheiro indo à guerra. Do estado do bem-estar social ao estado de guerra. O primeiro-ministro da Polônia, chamado Donald Tusk, elevou a belicosidade a outro nível. Ele disse que seu país, Polônia, deve buscar as possibilidades relacionadas a armas nucleares e armas não convencionais modernas. Podemos presumir que não convencionais significa armas químicas? Será que é isso? Tusk, ele fala, digo isso com plena responsabilidade. Não basta comprar armas convencionais, as mais tradicionais. Assim, em quase toda a Europa, o chamado é por aumento nos gastos de defesa e rearmamento. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs um plano de rearmamento da Europa que visa mobilizar até 800 bilhões de euros para financiar um aumento maciço nos gastos militares. 800 bilhões de euros seriam mais ou menos 4 trilhões de reais. Estamos em uma era de rearmamento e a Europa está pronta para aumentar massivamente seus gastos com defesa, tanto para responder à urgência de curto prazo e apoiar a Ucrânia, quanto para atender à necessidade de longo prazo e assumir mais responsabilidade pela nossa própria segurança europeia, disse ela. Sob uma cláusula de emergência, a Comissão Europeia pedirá aumento nos gastos com armas, mesmo que isso quebre as regras fiscais existentes. Fundos não utilizados, como aquele da Covid, que era 90 bilhões de euros, e mais empréstimos por meio de um novo instrumento qualquer, serão usados. Von der Leyen afirma que se os países da União Europeia aumentarem seus gastos militares em média de 1,5% do PIB, 650 bilhões de euros poderão ser liberados já nos próximos 4 anos. Mas não haverá financiamento extra para investimentos, projetos de infraestrutura ou serviços públicos, porque a Europa deve dedicar seus recursos mais e principalmente para se preparar para a guerra. Que guerra? Esqueceram de combinar com os russos, né? Ao mesmo tempo, como frisou o Financial Times, o governo britânico está fazendo uma rápida transição do verde para o cinza do navio de guerra, colocando agora a defesa do centro de sua abordagem à tecnologia e à indústria. Starmer, que é lá o ministro, anunciou um aumento nos gastos militares para 2,5% do PIB até 2027 e a ambição de atingir 3% já na década de 2030. A ministra das Finanças britânica Rachel Reeves, que vem cortando sistematicamente gastos com créditos para crianças, pagamentos de inverno para idosos e benefícios por deficiência, já vem fazendo isso, anunciou que o escopo do novo Fundo Nacional de Riqueza do governo,
governo trabalhista, seria alterado para permitir investimentos em defesa. Os fabricantes de armas britânicos estão em festa, deixando de lado a ética da produção de armas, que desencoraja alguns investidores. Há muito o que admirar na defesa com estratégia industrial, disse um executivo-chefe. Na Alemanha, o chanceler eleito do novo governo de coalizão, Friedrich Merz, aprovou no parlamento alemão uma lei para acabar com o chamado freio fiscal, que tornava ilegal o governo alemão contrair empréstimos além de seu limite de risco ou aumentar a dívida para pagar gastos públicos, que nesse caso os gastos públicos serão destinados ao armamento, que não era permitido à Alemanha e agora será. Mas agora o déficit militar tem a prioridade acima de tudo, sendo o único orçamento que não tem limites. A meta dos gastos militares ofuscará os recursos disponíveis para o controle climático e para a infraestrutura urgentemente necessários. Por isso que a economia vai deixar de ser verde e vai passar a ser cinza navio. Os gastos governamentais anuais decorrentes do novo pacote fiscal alemão serão maiores que o boom de gastos que acompanhou o Plano Marshall no pós-guerra com a reunificação alemã no início de 1990. Olha bem, aqui ele tem um gráfico aqui, mas tá ruim de ler, tá, gente? Germany Historical Comparison of Major Fiscal Plans Annual Outlays as Percentual of GDP. Então ele está falando aqui, a reunificação foi 1% talvez do PIB, Marshall Plan foi 1,3%, e o Match Wherever It Takes, que é o atual, está aqui ultrapassando, com infraestrutura e defesa, chegando quase a 2,5%. Ou seja, a projeção, o dinheiro que vai ser investido nisso aí é muito maior do que foi investido na reunificação e muito maior que o Plano Marshall. Isso nos leva a argumentos econômicos para os gastos militares. Os gastos militares podem reimpulsionar uma economia presa em armadilha e em depressão, como é o caso de grande parte da Europa desde o fim da grande recessão de 2009. Alguns keynesianos acham que sim. A fabricante de armas alemã Rheinmetall diz que a fábrica ociosa da Volkswagen em Osnabrück poderia ser uma candidata ideal para a conversão à produção militar. O economista alemão keynesiano Matthew Klein, coautor de Michael Pettit's The Trade Wars Are Class Wars, saudou a notícia: a Alemanha já está construindo tanques. Estou incentivando que construam muito mais tanques, disse ele. A teoria do keynesianismo militar, que é a ponte com o outro artigo que eu citei aqui, escrito em seu próprio blog, tem uma história. Uma variante dela foi o Conselho de Economia de Armamentos Permanente, defendido por alguns marxistas, que explica por que as principais economias não entraram em depressão após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas viveram, ao invés disso, um longo boom, com apenas recessões suaves, até a crise internacional de 74 e 75. Essa era de ouro só poderia ser explicada, diziam eles, pelos gastos militares permanentes para manter a demanda agregada e sustentar o pleno emprego. Mas não existem evidências em favor dessa teoria do boom de pós-guerra. Os gastos militares do governo britânico caíram mais de 12% do PIB de 1952 para 7% em 1960 e continuam caindo durante os anos de 1960 até atingir 5% do PIB no final da década. E ainda assim a economia britânica teve seu melhor desempenho desde então. Por quê? Porque o Estado, porque o Estado estava ganhando dinheiro com o aperfeiçoamento social, das políticas sociais. Havia mais universidades, mais estudo, mais gente entendendo, mais tecnologia, mais gente com conhecimento. Isso fez o país crescer. Em todos os países capitalistas avançados, os gastos com defesa eram, no final de 1960, uma fração substancialmente menor da produção total do que haviam sido no início dos anos 1950, de 10,2% do PIB, 52-53% no auge da Guerra da Coreia, apenas 6,5% em 1967. No entanto,
O crescimento econômico foi sustentado durante os anos de 1960 e início de 1970. O boom do pós-guerra não foi resultado dos gastos governamentais com armas, mas sim com a alta taxa de lucratividade do capital investido pelas principais economias no pós-guerra. Se há uma relação, é de sentido oposto à normalmente estabelecida. Como as principais economias cresciam relativamente rápido e a lucratividade era alta, os governos podiam se dar ao luxo de sustentar gastos militares como uma parte do seu objetivo geopolítico de Guerra Fria, para enfraquecer e esmagar possivelmente a União Soviética, então o principal inimigo, no caso do imperialismo. Olha bem, eles tinham tanta lucratividade que eles podiam gastar dinheiro militar, né? Não era por causa desculpa, eu usei gasto militar. Não era por causa do gasto militar que a economia estava crescendo, ao contrário. O rescaldo da economia é que permitia que eles gastassem 1,5% a 2%. Acima de tudo, o keynesianismo militar é contra os interesses dos trabalhadores da humanidade. Nós somos a favor de fabricar armas para matar pessoas e gerar emprego. Quer dizer, nós, cidadãos comuns, você vai raciocinar que não vamos fabricar arma, porque com arma nós vamos matar gente, mas nós vamos criar emprego. Emprego para quem? Para quem morreu? Esse argumento, frequentemente sustentado por alguns líderes sindicais, coloca o dinheiro acima das vidas. Keynes certa vez disse: o governo deveria pagar as pessoas para cavar buracos no chão e depois tampá-los. Porque as pessoas poderiam responder: mas isso é estúpido, por que não pagar as pessoas para construir estradas e escolas? E Keynes responderia: tudo bem, então pague-nas para construir estradas e escolas. O ponto é que não importa o que faço, contanto que o governo esteja criando empregos. Tá. Keynes não está certo, né? Não na totalidade. Claro que importa. O keynesianismo defende cavar buracos e tapá-los para criar emprego. O keynesianismo militar defende cavar covas e enchê-los de copos para criar empregos, que é quase a mesma coisa. Se não importa como os empregos são criados, então por que não aumentar drasticamente a produção de tabaco e promover o vício para criar empregos, né? Atualmente, a maioria das pessoas se oporia a uma ideia dessa, claramente prejudicial à saúde. Fabricar armas convencionais e não convencionais principalmente é ainda mais prejudicial, que mata muito mais gente ao mesmo tempo muito rápido. Há muitos outros produtos e serviços socialmente úteis que poderiam fornecer empregos e salários para os trabalhadores, como escolas e moradias. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: que sim, o governo deveria investir, gerar emprego, mas não tapando e destampando buracos, e sim gerando emprego, construindo coisas boas, que foi o que foi construído no bem-estar social e que foi o que deu lucratividade, que permitiu até um rescaldozinho para se gastar com defesa. Então o ministro de Defesa britânico John Healey insistiu recentemente que aumentar o orçamento militar faria de nossa indústria de defesa o motor do crescimento econômico do país, porque tem a ver com aquela história que eu li ali anteriormente para vocês com relação à indústria militar e à recuperação econômica, né? Bom, ótima notícia então. Infelizmente, para Healey, a Associação Comercial da Indústria de Armas do Reino Unido, a chamada ADS, estima que o país tem cerca de 55 mil empregos em exportação de armas e outros 115 mil empregados no Ministério da Defesa. Mesmo incluindo esses últimos, o total representa apenas 0,5% da força de trabalho britânica, né? Veja o relatório aí que ele está citando aqui. Mesmo os Estados Unidos, essa proporção é muito semelhante, quer dizer, não está gerando muito emprego. Há uma questão teórica frequentemente debatida nas economias, ou melhor, na economia política marxista, que a produção de armas é produtora de valor em uma economia capitalista. Existe? A resposta sim, existe. Para os produtores de arma, obviamente. Os fabricantes da indústria bélica entregam mercadorias que são armas que são pagas pelo Estado. O trabalho que as produz, portanto, é um produtor de valor e mais-valia. Mas, no nível de toda a economia, a produção de armas é improdutiva de valor futuro, da mesma forma que bens de luxo para consumo capitalista. A produção de armas e bens de luxo não entra no ciclo produtivo, nem com os meios de produção, nem com os meios de subsistência para a classe trabalhadora. De certa forma, dizendo que aquele mainstream, aquela ideia genérica ali, do impulso que a indústria militar dá na recuperação econômica, é uma análise particular
é uma ótica de alguns defensores que não necessariamente se comprova. A produção de armas e bens de luxo não entra no ciclo produtivo, nem como meios de produção, nem como meios de subsistência para a classe trabalhadora. Por quê? Porque ela não é genérica, ela não toca todas as indústrias, ela não dá um boom. Ela pode tirar uma economia deprimida eventualmente de uma situação, ou uma economia ao lado de alguma que está precisando de armas, gerar negócios. E nesse aspecto ela teria toda aquela ajuda, teria avanço tecnológico, teria no regionalismo você poderia recuperar algumas regiões, mas isso aí não é um programa de governo de longo prazo. Por quê? Porque a indústria de armas é um fim em si mesmo. Se o aumento da produção geral da mais-valia em uma economia desacelera e a lucratividade do capital produtivo começa a cair, então desviar parte da mais-valia disponível para investimento produtivo a fim de investir em gastos militares pode prejudicar a saúde, entre aspas, do processo de acumulação capitalista. Quer dizer, o próprio capitalismo estaria dando um tiro no pé. O resultado depende do efeito sobre a lucratividade do capital. O setor militar geralmente tem uma composição orgânica de capital mais alta que a média da economia, pois incorpora tecnologias de ponta. Portanto, o setor de armas tenderia a reduzir a taxa média de lucro. Por outro lado, se os impostos arrecadados pelo Estado ou os cortes nos gastos civis para pagar pela fabricação de armas forem altos, então a riqueza que poderia ir para o trabalho pode ser distribuída ao capital e assim pode aumentar a mais-valia disponível. Os gastos militares podem ter um efeito levemente positivo na taxa de lucro dos países exportadores de armas, mas não nos importadores. Nesses últimos, os gastos militares são uma dedução de lucros disponíveis para investimento produtivo. Ou seja, se a Polônia está querendo comprar armas, ela vai entrar em depressão, ela vai gastar dinheiro. No esquema geral das coisas, os gastos com armas não podem ser decisivos para a saúde da economia capitalista. Por outro lado, uma guerra total pode ajudar o capitalismo a sair da depressão e da crise, mas aí teria que haver guerra, que aí tem a necessidade da produção da arma e toda a economia se destina àquilo. Aí você já volta lá para a indústria militar e recuperação econômica. É um argumento-chave da economia marxista, pelo menos na minha versão, diz o Michael Roberts, que as economias capitalistas só podem se recuperar de forma sustentada se a lucratividade média dos setores produtivos da economia aumentar significativamente. Não apenas o militar, toda a economia. E isso exigiria destruição suficiente do valor do capital morto, que é aquela acumulação passada, que não mais é lucrativo de empregar. A Grande Depressão dos anos de 1930 na economia dos Estados Unidos durou tanto tempo porque a lucratividade não se recuperou durante toda aquela década. Em 1938, a taxa de lucro corporativo dos Estados Unidos da América ainda era menos da metade da taxa de 1929. A lucratividade só recuperou quando a economia de guerra entrou em vigor a partir de 1940. Mas isso foi um ponto na curva, isso não foi a curva toda. Portanto, não foi o keynesianismo militar que tirou a economia dos Estados Unidos da Grande Depressão, como alguns keynesianos gostam de pensar. A recuperação econômica dos Estados Unidos da Grande Depressão só começou quando a Guerra Mundial estava em andamento. O investimento só decolou a partir de 1941, depois do Pearl Harbor em diante, atingindo uma parcela do PIB mais que o dobro do nível em que estava em 1940. E por que isso aconteceu? Não foi resultado de uma retomada de investimento do setor privado. Não foi. O que aconteceu foi um enorme aumento no investimento de gastos governamentais. Em 1940, o investimento do setor privado ainda estava abaixo do nível de 1929 e, na verdade, caiu ainda mais durante a guerra. O setor estatal assumiu quase todo o investimento, já que os recursos, no caso valor, foram desviados para a produção de armas e outras medidas de segurança em uma economia de guerra total. Mas o aumento do investimento e consumo governamental não seria uma forma de estímulo keynesiano apenas em um nível mais alto? Não. A diferença se revela no colapso contínuo do consumo. A economia de guerra foi paga restringindo as oportunidades dos trabalhadores de gastar sua renda em tempo de guerra. Eles não tinham como gastar. Houve poupança forçada através da compra de títulos de guerra, racionamento e aumento de impostos. O investimento do Estado significou a direção e planejamento da produção por decreto governamental. O trabalhador não tinha nada, o esforço era todo esforço de guerra. A economia de guerra não estimulou setor privado nenhum.
substituiu o mercado livre e o investimento capitalista. O consumo não restaurou o crescimento econômico como os keynesianos e aqueles que veem a causa da crise do subconsumo esperariam. Quem o fez foi o investimento em armas de destruição em massa. Porque havia uma guerra em andamento. A guerra terminou rapidamente com a depressão. Foi a guerra que terminou rapidamente com a depressão, mas porque havia guerra. Não havia um investimento em armas, conforme eles estão querendo fazer agora. A indústria, então, quer dizer, teria que haver guerra para justificar isso aí, eles saírem dessa depressão. Não havendo guerra, eles estão fazendo um esforço que vai ficar se delongando ao tempo. Um capital parado que não vai elevar a economia. É isso que ele está falando aqui. Então, enquanto não havia guerra, elas estavam na depressão. A hora que houve a guerra, que eles puderam produzir e vender, eles saíram da depressão. Mas foi uma circunstância. Não foi a indústria da militar que fez a saída da depressão. Foi a indústria da guerra. A indústria norte-americana foi revitalizada e muitos setores foram orientados para a produção de defesa, por exemplo, aeroespacial e eletrônicos. As rápidas mudanças científicas e tecnológicas da guerra continuaram e intensificaram tendências iniciais durante a Grande Depressão. Como a guerra danificou severamente todas as grandes economias do mundo, exceto os Estados Unidos, porque não foi no seu território, o capitalismo americano ganhou hegemonia econômica e política após 1945. Porque a guerra existiu, eles eram produtores de armas, podiam vender e estavam em depressão. Saiu de depressão com a guerra, que era em outro território produzindo armas para quem precisava, porque havia uma guerra. O economista Guglielmo Carcetti explicou por que a guerra provocou um salto tão grande na lucratividade no período 40-45. O denominador da taxa não apenas não subiu, como caiu, porque a depreciação física dos meios de produção foi maior que os novos investimentos. Ao mesmo tempo, o desemprego praticamente desapareceu. Esforço de guerra. Sua diminuição possibilitou salários mais altos. Mais salários mais altos não prejudicariam a lucratividade. Na verdade, a conversão de indústrias civis e militares reduziu a oferta de bens civis. Os salários mais altos e a produção limitada de bens de consumo significaram que o poder de compra dos trabalhadores teve que ser muito comprimido para evitar a inflação. Isso foi alcançado instituindo o primeiro imposto de renda geral, desencorajando gastos do consumidor. O crédito ao consumo, por exemplo, foi proibido e estimulando a poupança, principalmente por meio do investimento em títulos de guerra. Então o cara tinha dinheiro, mas não podia gastar. Consequentemente, os trabalhadores foram forçados a adiar o gasto de uma parcela considerável de seus salários. Ao mesmo tempo, a taxa de exploração do trabalho aumentou. Em essência, o esforço de guerra foi uma produção massiva de meios de destruição financiada pelo trabalho. A poupança desse pessoal financiou os meios de destruição. Deixemos que o próprio Keynes resume então. Parece politicamente impossível para uma democracia capitalista organizar gastos na escala necessária para fazer os grandes experimentos que provariam o meu caso, exceto em condições de guerra. Então, o que o Michael Roberts está tentando dizer aqui é o seguinte, que existe uma programação de guerra, que eles pretendem que a guerra exista para que eles possam sair dessa depressão. E com isso eles vão fazer cortes à torta direita e todas as pessoas vão aceitar, porque afinal de contas trata-se da sobrevivência. Essa aposta, segundo o Robert, é insana. Bom, gente, o podcast ficou muito grande. Eu peço a vocês desculpas, eu sei que o texto foi um texto difícil, porque ele é um texto baseado em muitas teorias econômicas. Eu nem sempre soube explicar adequadamente. Se você quiser deixar os seus comentários e deixar alguma ideia ou discutir o texto, fique à vontade, não me xinga, porque eu não sou um profundo conhecedor, eu sou um leitor, até um pesquisador. Não chego ao nível de um estudioso e essa também não é minha área, eu sou um generalista. Mas muito obrigado pela sua atenção, passa esse podcast para frente e comenta, deixa seu like, me ajuda aqui no engajamento, compartilhe esse vídeo e até o próximo programa pontuando com alguma ideia que nós acharmos muito interessante. Até lá, muito obrigado.